Mentira, eu ouvi falar 38 aí. Mas o negócio é legal, nem sempre fica com pouca gente na hora. Depois replica e vai subindo, é muito legal. Eu gosto quando vai subindo. Bota lá. Inclusive, estava no ar. Entendeu, né? Boa noite para quem está nos assistindo nesse momento. Bom dia, boa tarde para quem assistir essa live depois. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há 34 anos presencial e 1 ano e pouco já digital. Comecei a fazer essa separação para que fique bem claro que a pandemia nos lançou nesse ambiente de vidro, nessas telas de vários dispositivos. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelo e barba grisalhos. Afonso usa óculos e ele está vestindo um moletom azul escuro com a letra A no peito. Ele está sentado em frente a uma grande estante com diversos livros. Tem nesse espaço que vocês estão aí ouvindo a gente, assistindo a gente, que é o YouTube, quase 450 programas gravados ao longo do tempo. Então, podem maratonar o tempo que quiser, inscrevam-se no canal, marquem o sino aí para que vocês recebam as próximas programações que a gente fizer. E hoje a gente tem aqui conosco uma das pessoas que eu mais afetivamente prezo no mundo. Logo vou fazendo declaração de amor, que eu vou fazer o quê? Humberto... Ainda hei de merecer. Que Humberto, além de jornalista, escritor e tudo que todo mundo sabe, eu não vou ficar fazendo aqui a apresentação. É um amigo querido, um amigo de muitos anos. Estava fazendo as contas aqui, Humberto. Esse desatino da rapaziada não é o motivo que a gente está aqui. Né? Afonso segura nas mãos o livro Desatino da Rapaziada, de Humberto Werneck. Na capa, uma ilustração do complexo arquitetônico da Pampulha. Esse desatino, 92, não corresponde com o tempo que a gente se conhece. A gente se conhece ali desde 87, 88, ou talvez 86, ou talvez antes, por causa do meu livro. E, inclusive, eu honradamente fiz algumas entrevistas aqui, o Desatino, naquele curso daqueles anos, né? Então, Humberto Werneck, felicidade estar aqui com você. Para os que estão nos assistindo, nós estamos aqui reunidos em função de comungar o lançamento desse maravilhoso livro, a 2ª edição do Espalhador de Passarinhos, editado pela Arquipélago. Portanto, pode parar o que você está fazendo e comprar o livro aí. Afonso segura nas mãos o livro O Espalhador de Passarinhos, de Humberto Werneck. A capa é azul, com passarinhos de diversas cores espalhados. E muito boa noite, doutor Humberto Werneck. Boa noite, Afonso. Muitíssimo obrigado pelo convite. O escritor Humberto Werneck é um homem branco de cabelos grisalhos e sem barba. Ele usa um óculos de haste preta e uma camisa branca com pequenos detalhes pretos. Humberto está sentado ao lado de uma janela e em frente a uma estante de livros. É anterior a você. Pois é, um prazer enorme estar aqui, viu, Afonso? Tá bom, querido. Beto, eu tenho tanta coisa para te perguntar que certamente essa live vai varar a madrugada. Então, quem está assistindo, vá se preparando, pega água, nós daqui. Primeiro lugar, Dr. Humberto Werneck, vamos a nosso brinde. Afonso e Humberto seguram taças de vinho enquanto brindam. Como diz aquele, você que me ensinou isso, você não está lembrado. Qual que é o melhor brinde que um escritor pode fazer depois do lançamento? A 35ª edição do livro. Então, a 35ª edição do Espalhador. Queria que você falasse um pouquinho, Humberto, vamos lá. Não, eu costumo brindar, eu falo vida longa e morte súbita. Isso também. Súbita. Bem, dá um espaço para você explicar para quem está nos assistindo o que é o Espalhador de Passarinhos. Olha só, eu sou cronista eventual desde sempre e cronista semanal, regular, desde o começo de 2007. Passei já por umas 3 publicações, né? E, então, uns 2 anos depois de começar, eu tive uma ideia de juntar e
fazer minha primeira seleta de crônicas, e fiz o Espalhador de Passarinhos. E que é um livro que tinha 65 crônicas, se não me engano, e eu não acho, não é um mau livro de jeito nenhum e tal, mas eu acho que eu errei um pouco na seleção, de forma que, quando foi passando o tempo, eu comecei a achar que o livro ele poderia ser, como dizia o Otto Lara Rezende, não por escrito, mas em conversa, o Otto falava assim, o fulano de tal tem que dar uma despiorada, ou então eu estou despiorando aqui o meu romance, né? E eu senti necessidade disso. Então, nos últimos tempos, eu voltei ao livro, eu dei uma lixada boa em quase todos os textos. Eu sou incapaz de voltar a alguma coisa que eu tenha escrito sem que a mão coce para melhorar. Eu sei que tem autores que já vão de primeira, escrevem aquilo e está escrito. Eu não consigo isso, sabe? Eu não tenho esse padrão assim, né? Enfim, então, eu percebi que algumas crônicas ali tinham se tornado anacrônicas, né? Pelo assunto. Algumas ali, então, elas pediam para sair fora. Depois, crônicas pequenas, que tinham aí uma lauda e meia, vamos dizer, que eram crônicas do tempo, lá do meu começo, num jornalzinho chamado Publimetro, esse jornal de distribuição na rua, né? Eu fui cronista semanal lá um bom tempo. E eram crônicas pequenas e às vezes não dava para você desenvolver um assunto. Você percebia que o assunto estava meio amassado ali naquela coisa, que ele podia ser um pouco... se tornar mais poroso, e às vezes ele podia se juntar, uma crônica podia se juntar com a outra, acho eu, com benefício para o eventual leitor, né? Você sabe que eu sou um sonhador maluco, eu acho que tem leitor. Enfim, então... eu tirei algumas crônicas, eu juntei outras, eu retoquei quase todas, remexi fundamente algumas e introduzi uma meia dúzia, não sei o número exato, não é? De crônicas bem posteriores. E propus isso lá ao Tito Montenegro, da Arquipélago Editorial, que é um super editor, e eu tenho já outros livros de crônicas lá por ele. Tenho também um dicionarinho, né, chamado Pai dos Burros, Dicionário de Lugares Comuns e Frases Feitas. Ele é um editor maravilhoso. E com ele trabalha o Rodrigo Breuning, que é um cara que já no meu livro de crônicas, o mais recente, que se chama Sonhos Rebobinados, o cara propôs uma ordem melhor para as crônicas, né? Eu acho que livro de crônica tem isso, não é você juntar os assuntos, um bloco aqui, esse assunto, depois outro assunto, né? Não acho que funcione, não. Tem que ter uma coisa variada, mas que tem que ter uma passagem boa de uma crônica para outra, que você termine de ler uma crônica, é como se ela pedisse uma outra, não igual a ela, mas uma outra, um outro tipo de experiência de leitura. Uma coisa meio musical, né? Como se estivesse fazendo uma trilha, né? Sabe? Tem uma... eu sempre penso muito no Brodsky, Joseph Brodsky, um poeta russo, que foi prêmio Nobel de Literatura, morreu cedo, né? O Brodsky, num livrinho dele, fantástico, sobre Veneza, chamado Marca d'Água, a certa altura, ele diz o seguinte, que o que torna boa uma narrativa, aliás, ele usou a palavra narrativa não nesse sentido medonho que tem hoje, né? O que torna boa uma narrativa não é propriamente a história, e sim o que se segue aqui. Eu acho que num livro de crônicas também tem isso, não é? Você não vai fazer um livro inteiro com o mesmo assunto para crônica, como se fosse um Frankenstein só de perna, outro só de braço, outro só de cabeça, não é? Então, o Rodrigo Breuning e o Tito ajudaram a dar uma ordem
aos Sonhos Rebobinados e agora ao Espalhador de Passarinhos. Eu acho que a leitura fica mais fluente, né? Mas depende de quem está nos ouvindo e se dispõe a ler, né? Então já você falou que não tinha ninguém, tá aqui já Marcelo Mate, que por sinal me passou uma mensagem dizendo que já comprou o seu livro de pré-venda. Eu falei, o Marcelo, que maravilha, falar, grande Marcelo Mate. Marcelo Mate, meu companheiro de redação. Foi? Não sabia. Foi? Manuel Madeira, Caio Lorena Bueno, Maria Tereza Guide de Oliveira. Obviamente o título não é besta, o título já está aqui. Nelly Santos Rosa, você conhece a Nelly Rosa? Tá aqui. Marcele Rocha, Carlos Pectoldi. Carlos, muito bem-vindo. Beleza. Esperando em Tiradentes. Gilmar Batista da... Arildo deu xingo, nosso. Arildo xingando, nosso. Cadê você, Afonso? Arildo de Barro. Gabriel, Juca Kfouri. Pô, Werneck, concorrendo com o Galo? Tem jogo do Galo, gente. Renê Barata Zickman, Maria Medeiros. Oi, Maria. Aliás, aproveitar a presença do Juca aqui para lembrar que tem uma crônica nesse livro, que é o título é interrogativo. Foi pênalti ou foi córner ou foi escanteio? Foi córner ou foi escanteio? Exato. Que é um pouco da minha ignorância futebolística, que coexiste com a minha paixão desde sempre pelo Cruzeiro. Pois é, vai na mesma linha, ignorância e paixão assim, pelo Cruzeiro, estão certo assim, ó. Pois então, leia lá, Juca Kfouri. Rodolfo Magalhães, querido. Chico Mendonça, boa noite. Maria Luísa Brandão de Azeredo. Maria Luísa Brandão de Azeredo, sua prima, né? Claro. Olha aí, minha prima, claro. Muito querida, Abuli. Claro, muito bem-vinda, Maria Luísa. Maritza Costa, Maria Aparecida Celestino, além de grande cronista, é considerado por mim como o maior conhecedor do gigante Paulo Mendes Campos, Cidinha Madeiro. É mesmo. Carmen, Alexandre Brandão, Jorge Raimundo, Ana Maria Werneck, começou a família. Daqui a pouquinho vai ter Werneck. Você vai longe. Não, você sabe que eu paguei a todos para ir aí, né? Eu também colaborei. Tem um jeton aí. Afonso, mas essa é uma experiência muito interessante para um escritor, essa coisa de você voltar aos seus textos, né? Você vê o que te interessava quando você estava escrevendo determinada coisa lá no passado. Enfim, e sempre uma possibilidade de dar uma retocada, né? O meu grande mestre nesse negócio, um mestre nunca alcançado, o Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende era um cara que ele não dava uma coisa dele por concluída. Pra você ter uma ideia, o Otto morreu em dezembro de 92, em maio ele me mandou o último livro dele, que foi um livro que o Dalton Trevisan promoveu dentro da Ática, chamado Elo Partido. Eu recebi esse livrinho, eram contos antigos, comecei a dar uma folheada, e a editora Ática tinha um entrelinhamento muito apertadinho, um entrelinhamento mesquinho, né? E eu olhando ali, eu percebi umas garatujazinhas, era a letrinha do Otto, quer dizer, o livro saiu da máquina e ele já estava na ele já despiorando, como ele dizia, né? E todo mundo sabe, ele publicou um romance só na vida, que é um belo romance chamado Braço Direito, que saiu em 63, se não me engano. E ele passou os últimos anos da vida dele refazendo esse livro. Eu lembro que a gente conversava muito, eu trabalhava nessa ocasião no Jornal do Brasil, na sucursal aqui de São Paulo, e ligava muito para o Otto. Otto, como é que estava? Eu estou aqui, cara, eu estou tentando despiorar esse romance é uma porcaria, e já não sei se é braço direito, se é braço esquerdo e tal. E levou essa parada até o final da vida dele. Quando ele morreu, ele estava nos trâmites lá de acabar de despiorar o último capítulo do livro. Quem deu a forma finalíssima, passou uma lixazinha fina, foi a Ana Miranda, que é uma notável romancista, né, como se sabe.
Hoje, mas ele tinha isso. Notável é artista plástica também. Você viu as pinturas que ela põe no Pois é. Maravilhoso. Mas o Otto, assim, ele tanto mexeu nesse braço direito que virou, na verdade, um outro romance. Aliás, é uma ideia que eu gostaria de propor a algum estudioso aí de literatura, fazer um cotejo das duas versões do braço direito do Otto Lara Rezende e para aprender um pouco qual o processo dele num livro e no outro, sabe? Como é que ele foi refazendo esse livro, despiorando esse livro. Né? Humberto, e essa tendência, essa mania, essa loucura, esse desespero que Vossa Excelência assimilou, você já pensou de onde veio isso? Tem ali com o Murilo, talvez o Otto não, porque o Otto é contemporâneo do Murilo, né? De onde veio essa loucura que especificamente o mineiro tem? Eu não sei, no meu caso eu acho que é a constatação da minha incapacidade de fazer uma coisa que seja prontinha já, sabe? Nunca tive esse negócio, não. Estou dizendo que no final do processo eu faça coisas maravilhosas, não. Mas para chegar onde eu cheguei, eu tenho de esticar a cordinha várias vezes. O Murilo Rubião entra nessa. O Murilo Rubião é um cara, como se sabe, que a vida inteira dele, ele publicou 51 contos, dos quais ele reteve 33 para estar em livro. A obra dele são 33 contos. E que ele remexeu interminavelmente. Né? E houve até uma das coisas que eu contei em algum lugar, quando eu trabalhei com o Murilo no suplemento literário, eu tinha uns 23 a 25 anos, por aí, já tive essas idades, né? E o Murilo me dava uma corda, uma coisa sem tamanho, sabe? Ele me mostrava contos dele, pedia que eu fizesse leitura e desse pitacos, contos que eram alguns mais velhos do que eu, não é? E eu morro de vergonha e conto isso aí com uma purgação. Uma vez ele me deu para ler o Ex-Mágico e eu me deparei com uma palavra lá no meio, a palavra despautério, né? Porque ele entregava o conto e eu achava que ele era um cara ali também. Ele é escritor, eu sou escritor, vamos trocar figurinha e tal, sentava ali. Quando eu cheguei nesse despautério, eu falei, Murilo, palavra horrorosa, você vai deixar essa palavra aqui. Eu achava que literatura era uma coisa feita de palavras bonitas e que despautério era um despautério, né? Aí, o Murilo, aquele jeito dele, tinha uma carecona assim, ele te olhava por cima dos óculos, Bom, muitos anos mais tarde, depois da morte do Murilo, eu contei isso numa entrevista e o repórter teve a maldade de ir à edição mais recente e, de fato, o Murilo tinha cortado essa palavra. E eu me arrependo muitíssimo. Sabe como? Mas o Murilo era um cara assim. O Otto, volto ao Otto, o Otto era um cara também. Eu tenho aqui na minha casa, já que você falou no desatino da rapaziada, eu tenho aqui os originais encadernados com espiral, né? Lidos da primeira à última página por Otto Lara Rezende e anotado. Ele fazia anotações, ele escrevia na folha branca, ele me ajudou muitíssimo. Se o livro não tem mais defeitos, é porque o Otto ajudou a cortar bastante. E as intervenções dele eram muito interessantes. Eu acho, para mim, foram lições. Vou dar 2 exemplos. Havia lá, de repente, uma frase que começava assim, por coincidência, não sei o quê. Ele pegou o lápis dele e fez uma oval que pegava um por e pegava as 2 primeiras letras da palavra seguinte. Quando eu bati o olho, tinha um porco. Sabe? tinha se insinuado um suíno na minha prosa, sabe? E como diria a mamãe, tem necessidade? Não tem de você deixar um porco na sua coisa ali. Por consequência.
as pessoas têm que até ler em voz alta. Você entende? Ler em voz alta é uma questão quase de amor próprio de escritor, sabe? Tem que esticar a cordinha ao máximo. Depois tinha uma outra frase, eu falava de um botequim, uma coisa assim, e eu contava, Alice bebia, no País das Maravilhas, você entende? Não, sabe, não tem necessidade, não carece. Não então, carece. O Otto, Wanda tem razão, não tem necessidade. A mamãe falava isso. Mamãe era uma senhora sábia, uma senhora conservadoríssima, e a propósito de várias coisas, que podia ser uma roupa mais chamativa, que podia ser uma pessoa mais falante, sabe? Ela dizia assim, tem necessidade? Eu acho que essa coisa do tem necessidade, eu adotei nas redações por onde eu passei, não para uso dos outros, mas como eu fazia, acabou pegando um pouco isso. Então, de repente, você fala, não, porque a mãe do Werneck diria que essa palavra aqui não precisa, sabe? Minha mãe entrava nessas coisas aí. Humberto. Então, esses cuidados... Oi, diga. Tem que falar, tem que contar aqui pro pessoal. Aqui, ó. Otávio de Barros está dizendo que você resiste. Meu sonho é ver Humberto Werneck na Academia Brasileira de Letras, mas ele prefere a Academia Perdisiana de Litros. Prefiro a Academia Perdisiana. E olha, primeiro eu não tenho estatura para isso, né? Depois eu poderia quase dizer, aos 76 anos, como disse o Nava, quando foram propor uma entrada na academia, eu sou quase uma vaga, né? Nessa idade eu sou quase uma vaga. E o Drummond também teve uma vez aos 30º de Ataíde, que era o presidente da academia, de Ataíde. Fez mais uma investida e tal, e o Drummond falou assim, mas eu não posso, aos 30º, porque para eu entrar tem que morrer alguém, eu não desejo que ninguém morra. Não, isso aí não, enfim. Mas, Humberto, voltando à origem, você foi da primeira turma do Colégio Estadual? Fui da primeira turma do Colégio Estadual. Não vou falar. O Colégio Estadual de Minas Gerais, que hoje tem um outro nome, acho que é Escola Estadual Governador Milton Campos, ou coisa parecida, né? Era, para quem não conhece, era simplesmente o melhor colégio de Minas Gerais. Era um colégio público, havia professores notáveis ali, e lá estudaram, entre outros, a gente tinha o maior orgulho de lembrar, de saber que lá tinham passado figuras como Francisco Iglesias, como Fernando Sabino, como Hélio Pellegrino, sabe? E eu estudei nesse colégio e tive a sorte de entrar nele quando ele se mudou para um campus absolutamente revolucionário na época, desenhado pelo Niemeyer, e que está lá até hoje um pouco toldado pelos prédios em torno e tudo, mas era um conjunto muito interessante. Um auditório em Mata Borrão. O auditório parecia, figurava um pouco um Mata Borrão. Ninguém mais sabe o que é Mata Borrão, não é? Mas era uma coisa que oscilava assim para você tirar o excesso de tinta de caneta, né? Que já não se usava muito na época. E a caixa d'água do colégio era um giz. Está lá até hoje. Está lá, Era um giz apoiado na base menor. O próprio prédio do colégio, assentado em pilotis, com no ventre, assim, tinha uma rampa que subia. Isso era seria uma régua T, seria uma coisa qualquer. Enfim, eu entrei lá no ano de 56, do século XX, é preciso esclarecer. E foi uma experiência maravilhosa. Quem eram os seus contemporâneos? Olha... Irlando? Eu me lembro... Não. Nirlando, acho que não passou por lá. Nirlando Beirão não passou por lá. Eu me lembro muito de Geraldo Veloso, meu querido Geraldo Veloso, um cineasta, falecido já.
Fernando Dolabella, que é um cara que é uma das maiores autoridades nessa coisa impronunciável que é o empreendedorismo. O famoso dólar. Enfim, olha, lá estudaram, embora eu não me lembre, a Dilma Rousseff, não é? E a Milka Viana Martins. Viana Martins não. Enfim, foi uma experiência muito boa, foi uma experiência de liberdade. Isso não estava no programa. O prédio em que eu fiz o exame de admissão era o prédio antigo ainda, que era uma coisa antiga e acanhada. E dali saímos para já começar o curso nesse campus vastíssimo, que eram 2 quadras, sem muros, porque o Niemeyer achava que não devia ter muros, um colégio, né? E o quadro de inspetores de disciplina era o mesmo do colégio antigo, que davam conta daquele predinho e no predião. E isso resultou para os alunos numa experiência de liberdade, uma coisa absolutamente maravilhosa. Tinha de tudo, né? Eu lembro que tinha maconha. Quando maconha não era uma coisa que se usava na classe média, nada disso aí. Eu me lembro que as turmas, você tinha negros, que era uma coisa que hoje você não consegue imaginar direito numa escola particular, né? Enfim, uma experiência de liberdade tão grande que quando eu entrei na universidade, eu praticamente não vi muita coisa nova, alguma coisa que eu não tivesse visto já naquele meu colégio, né? E dali você já começou a fazer contato com o pessoal do suplemento ou foi só realmente mais para frente quando foi fundado? Não, o suplemento não existia, o suplemento é de 66, não é? Mas o Jaime, por exemplo, você conheceu antes? Conheci o Jaime Prado Gouveia, o grande contista, romancista. Nós nos conhecemos e nós tínhamos 14 anos. Temos, aliás, 5 dias de diferença na chegada ao mundo. Ele é mais velho que eu, 5 dias, né? Enfim, nos conhecemos no basquete ou no colégio, não me lembro, e nos encontramos e continuamos encontrados até hoje, felizmente, sabe? Batendo uma bolinha. Ele é um cara que precisa ser lido. Ele tem um livro chamado Ficha de Vitrola e Outros Contos, que esse Fichas de Vitrola eu acho um livro absolutamente irretocável de contos, sabe? O Jaime também é uma prova de que Mas ninguém o Altar das Montanhas de Minas é uma raridade. É um belo romance, né? E esses contos dele precisavam ser mais divulgados, o romance também. Ele estava dizendo, ele é um cara, ele é uma prova de que ninguém precisa escrever muito, não. Aliás, o Otto dizia uma coisa, sempre o Otto, né? O escritor pode também não escrever. Eu acrescentaria que alguns fariam o favor de não fazê-lo, né? O Jaime fez. Pois é, mas o Jaime, por exemplo, me passou uma informação, isso também já nem lembro quando, né? Época que eu frequentava suplemento literário também, que reflete um pouco dessa referência que você tem de refazer texto, que eu estou tentando puxar essa língua, mas você não está lembrando. Ele me dizia, por exemplo, que era muito comum naquela época você copiar livros. Pegava um Faulkner e simplesmente ia copiando à mão para que aquela coisa meio indigenamente passasse para a pessoa. Olha, se eu sei alguma coisa que eu pudesse falar com alguém que está começando, é o seguinte: grude-se nos melhores escritores que você puder. Agarre-se. Não se preocupe se você está fazendo um pastiche, se você está fazendo grude-se num bom exemplo. Lá adiante, não vai demorar muito, até porque você não é aquela pessoa, você vai se tornar a pessoa que você é. E assentado aí num chassi de muito boa qualidade. Né? De muito boa qualidade. Agora, para
o meu grupo, aí eu estou falando do Jaime e outros, o negócio foi um pouco caótico. Eu lembro que um livro que a gente leu apaixonadamente foi Encontro Marcado, do Fernando Sabino, e a gente encontrava ali nomes de escritores, sabe? Você ia lendo aquele livro, de repente aparecia, sei lá, Fernando Pessoa. Você corria para ler Fernando Pessoa, aparecia uma outra coisa. Eu li uns negócios que ninguém lia na época. Miguel de Unamuno, sabe? El sentimento trágico de la vida. Eu, assim, Milinotti, eu li esse livro, quer dizer, eu lia como um cupim come uma madeira, você entende? Nada ficava ali de muita... Mas era, assim, uma coisa meio errática. E dessa... Até que um dia, o meu pai, que era um homem generoso, mas humilde, né? Falou: meu filho, eu não posso te orientar. Você quer escrever? Eu não posso te orientar, mas eu conheço um sujeito que trabalha num jornal aqui perto do meu consultório. Você vai lá e ele é escritor, e ele conhece esses negócios. Quando eu cheguei lá, era João Etienne, filho. Eu ia te perguntar do João agora. Que tinha sido meu professor no colégio estadual, né? E que foi um pouco o cara, um pouco não, ele foi o cara que deu força para poder entrar na imprensa para a turma lá do Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Otto, Hélio Pellegrino e por aí vai. E eu me lembro que Etienne era um homem baixinho e ele me recebeu muito bem. Ele puxou lá umas laudas de jornal e anotou 6 laudas, eu tenho isso até hoje, os livros que eu deveria ler para me tornar um grande escritor. E eu li uma boa parte. Como eu não li tudo, eu não sou um grande escritor. É porque eu preciso voltar à lista lá do João Etienne e concluir, você entende? Mas eu li a coisa do Arco da Velha. Mas aí, tinha coisa. Na casa do meu pai, não tinha, assim, ele comprava pra gente, ele comprou Dostoiévski, ele comprou Machado de Assis. Eu lembro que eu também atravessei um pinguim, até aquelas coisas de crítica do Machado, sem pegar grande coisa, né? Mas eu vi que o caminho era por ali, né? Mas na casa dos meus pais tinha, assim, uns livros de... Meus pais eram muito católicos, não eram pessoas muito, vamos dizer assim, o catolicismo deles não era uma coisa retrógrada, não. Eles liam lá, ou pelo menos tinha lá esses livros. Eu lembro do Jacques Maritain, Raíssa Maritain, sabe? Léon Blois. Quando eu li o Léon Blois, eu catei uma frase lá no meio do livro. Eu sempre adorei frases, né? Estava escrito lá assim: sofrer passa, ter sofrido não passa nunca. Eu tive um arrepio, assim, achei aquilo tão bonito. Eu acho que eu nunca tinha sofrido até então, mas saí repetindo aquela coisa, né? Li esses livros todos lá do meu pai. E eu li... Um dia eu caí em cima de um livro do Alceu Moroso Lima. Alceu Moroso Lima. O livro assim: Idade, Sexo e Tempo. É claro que eu fui na segunda parte, direto, né? Eu passei por cima da idade e fui direto no sexo, que me decepcionei muitíssimo, né? Mas, enfim, e era isso, a leitura era meio errática. Não tinha ninguém que nos orientasse, assim, no meu grupo, né? Eu fui encontrar isso mais tarde na universidade. Quando eu entrei, eu peguei, tinha uma turma ali que, em geral, não ia às aulas, como eu não ia também. Nós ficávamos na porta da faculdade. Eu fiz curso de Direito, né? Com um vago sonho de ser diplomata, e depois isso aí ficou impossível. Mas eu me lembro que tinha o Sérgio Santana. Sérgio Santana era um cara também que não tinha escrito nunca nada, mas queria escrever, estava ali naquela porta. Tinha umas figuras como o Fernando Brant, que veio a se tornar um letrista conhecido com Travessia.
parceria lá com o Milton Nascimento, aí por essa época, né, em 67, se não me engano. Enfim, aí que eu encontrei minha turma. É importante isso. Quem faz uma coisa é encontrar a sua turma, né? Assim, e uma leitura assim, muito importante para mim, sempre, até hoje, chama-se Ivan Ângelo. Ivan Ângelo, quando eu li um livro chamado Duas Faces, tem 7 contos do Ivan Ângelo e 2 novelas do Silviano, que para mim eram totais desconhecidos, eu fiquei maravilhado, sobretudo com os contos, né? E passei a acompanhar Ivan em crônica de jornal. Mais tarde me enchi de coragem, levei um conto para mostrar para ele, ele deu uns pitacos e viemos a nos vim reencontrá-lo no Jornal da Tarde, que era um jornal que foi nos seus primeiros anos um jornal vamos dizer, revolucionário mesmo na imprensa brasileira, em termos de visual, em termos de texto. O texto era tinha uma preocupação que tinha muito a ver com literatura, né? Humberto, mas eu quero te interromper, porque eu quero te fazer perguntas relacionadas a pessoas. Eu combinei isso com você. Você, por exemplo, é a pessoa que organizou toda a obra poética do Hélio Pellegrino. Fala um pouquinho do Hélio. O Hélio Pellegrino era um cara... Bom, a gente conheceu o Hélio Pellegrino através do Mauro Lombardi, personagem do Encontro Marcado. Assim como o Fernando era Eduardo Marciano, sabe, você ia decifrando quem é quem ali, o Silvio Garcia, mais tarde era o Vinícius de Moraes, o velho Germano, bem mais tarde eu soube que era Jaime Ovalle, de quem vinha escrever a biografia, né, uma biografia e tal. Enfim, o Hélio Pellegrino era uma leitura assim, nossa, de jornal, porque o Hélio ele publicou lá nos anos 40 uma plaquete de poesia e foi tudo que ele publicou em termos de literatura na vida dele, né? A poesia dele ficou na gaveta e um pouco depois da morte dele, por sugestão do Otto Lara Rezende, o Paulo Rocco, da editora Rocco, me pediu para organizar. E eu fiz um livro que eu chamei de Minérios Domados. Isso é tirado de um poema, de um verso de Hélio Pellegrino, que eu acho que tem tudo a ver, né? Você domar um minério, né? Se pegar um minério, uma coisa bruta, e transformar num lingote ali de uma coisa, uma barrinha de aço, né? O Hélio foi uma pessoa muito importante, assim, na minha vida, sabe? Sempre foi. Eu me lembro que ele foi um dos caras que me estimularam a sair de Minas Gerais. Não que Minas fosse um lugar horrível, mas essa é uma história meio comprida e um pouco manjada, né? Tivemos uma vez um almoço num restaurante chamado Maria das Tranças, num bairro assim de beirada de Belo Horizonte. E o Hélio, eu lembro o Hélio falava comigo e com outro colega, né? Vocês têm que sair daqui, vocês têm que sair de Minas Gerais sob pena de se tornarem secretário da educação. E com aquela voz bonita dele. E a mão que não parava? Você amarrava as mãos dele, não falava nada. Ele fazia assim, ele era enfático, né? E quando ele estava no auge lá, dizendo, vocês têm que sair, tem que sair, tem que sair. Nessa hora veio a tal da Maria das Tranças com uma travessa de frango ao molho pardo, botou na frente do Hélio Pellegrino, ele parou assim. Aí ele avançou, que ele tinha um nariz pontudinho assim, você lembra disso? Claro. Ele avançou aquele nariz para cima da travessa, deu aquela vacilada, né? Aí olhou para mim e fez assim: Minas é um útero pantanoso. Para mim, como mineiro, eu nunca vi uma definição tão perfeita. Minas é um útero pantanoso, né? Eu sei que pouco depois eu saí de lá e tal. Mas o Hélio, uma grandíssima figura, sabe? Talento. Enfim, eu tive essa sorte de encontrar ótimas pessoas no meu caminho. Quando o Murilo Rubião me levou para trabalhar com ele no suplemento literário, aí você tinha contato com algumas figuras das mais
enriquecedoras, como o Emílio Moura. Conta qual era o trabalho, o que você fazia no suplemento? Olha, hoje, assim, olhando para trás, eu acho que eu fazia bem pouca coisa. O Murilo Rubião nos dava uma sensação de que nós estávamos ali um pouco, fazíamos o que queríamos. Na verdade, ele era um comandante doce e, ao mesmo tempo, firme. Né? Eu lembro de ter feito... Eu comecei a ser um pouco jornalista ali, um pouco como maneira de não me tornar advogado, né? Que era o que se esperava de mim e tal. Eu comecei ali... Opa! Meu Deus do céu, isso aqui, gente, é um suplício para mim. Mas eu fiz entrevistas ali. Tem, aliás, nesse espalhador de passarinhos, tem um relato que eu chamo de meu traumatismo ucraniano, que foi o desastre da minha, talvez a minha segunda entrevista na vida com o Clarice Lispector, que foi um desastre absoluto, que é contado aí nessa crônica, né? Não dá spoiler não, deixa o povo comprar o livro. Essa é uma das melhores histórias. É a história do Humberto Werneck com a Clarice. Agora, para saber, tem que ler. Olha, eu queria pular de personagem. Como uma pessoa aqui que eu esqueci falou, Paulo Mendes Campos. Paulinho, você não acha que o Paulo Mendes Campos poderia ter sido um personagem da literatura brasileira de maior influência em grandeza do que é? Imaginando que o Paulo... Pelos textos, ele parece ser maior do que é. Acho que a personalidade tímida dele não deixou ele avançar. Ou o Fernando Sabino, que obnubilava qualquer um. Não, tímido mais ou menos, né? Não era exatamente isso, não. Depende da circunstância, né? Em que ele estivesse. Ele era um cara mais... ele, desses quatro aí, foi o que eu conheci menos. Eu acho, e eu tenho a impressão que isso é uma opinião generalizada, e que ele era o melhor, o mais bem preparado daqueles quatro ali, que o Otto chamou de os cavaleiros de um íntimo apocalipse, né? E... Afonso, eu fui congelado agora aqui ou é impressão? Impressão, pode tocar. Tá certo. Enfim, o Paulo Mendes Campos também, vamos dizer que ele encontrou dificuldades na vida que talvez tenham prejudicado a trajetória dele de escritor. Não é? Ele nunca teve muita facilidade com dinheiro, não é? E depois, ele tinha problema de alcoolismo, né? Que foi se tornando agudo e tal, mas é um grande, viu? É um grande. Eu, assim, alguns anos atrás, a editora Global me pediu para dar uma encorpada, uma mexida naqueles melhores poemas de Paulo Mendes Campos, né? Da Global. Eu acrescentei algumas coisas e botei o que seriam... o que se consideram crônicas e que eu acho que são poemas em prosa, eu acrescentei ali, né? Enfim, tive muita... Eu acho que se eu não aprendi mais e não virei uma coisa melhor, não foi por falta de gente boa no meu caminho, não, sabe? Bem, então tá faltando o Fernando Sabino. O Fernando Sabino tinha a coisa do encontro marcado, né? O encontro marcado foi uma coisa muito... lá no começo da minha vida, já contei essa história várias vezes, mas um colega no colégio chegou assim com o encontro marcado na mão. Isso devia ser em 57. O livro era recentíssimo, o livro saiu no final de 56. O cara falou assim: Humberto, aqui tem sacanagem, esse livro tem sacanagem. Eu olhei assim. Fernando Sabino, para mim, era um cara que escrevia na revista Manchete, era irmão do Dr. Gerson Sabino, que era vizinho nosso e tinha sido técnico de basquete do meu pai no Minas Tênis, né?
Eu peguei o livro do irmão do Dr. Gerson, que era o Fernando, li, tinha alguma sacanagem. Aliás, esse livro nunca me decepcionou. Toda vez que eu li o Encontro Marcado, eu achei alguma coisa muito boa. E eu vou dizer até que a sacanagem era o de menos ali, era muito pouca. Não é? Mas desde essa coisa que eu contei, de você topar com nomes de escritores e ir atrás e às vezes acertar, né? E depois o seguinte, era um romance de formação, minha turminha lá de escribas, garotos que queriam ser escritores, para mim o nosso sonho era aquilo, né? Era morar no Rio de Janeiro, ser famoso, sabe? Eu me lembro que, nos meus 17 anos, o Fernando Sabino foi lá ao Colégio Estadual, no qual ele era ex-aluno, foi lá fazer uma palestra e ele foi recebido. Eu me lembro desse dia assim, muito bem, nós todos ali vidrados com aquele senhor de terno e gravata. Esse senhor tinha 39 anos, quando eu me lembro disso. Foi uma coisa, sabe? E o jornalzinho do colégio, que se chamava A Inúbia, e que foi um jornal que eu desconfio que ele criou no tempo dele de colégio, e que existia ainda, né? Eu lembro que a edição que fez lá enfim, noticiou que aqui esteve Fernando Sabino, e tarará, aquela coisa toda, uma reportagenzinha. Foi a mesma edição da Inúbia em que eu publiquei a minha primeira coisa, aos 17 anos. Fiz a minha estreia tipográfica ali, nessa mesma edição. Né? Qual era o assunto? O quê? O assunto? Era uma coisa meio galhofeira, era uma coisa chamada Férias no Paraíso, que Deus concedeu à humanidade direito de passar 15 dias no céu. E foi um fracasso. Deu tudo errado e tal. Eu acho que eu não estava errado, não. Está muito Mas, atual. enfim. Férias no Paraíso, esse negócio. Muitos anos mais tarde eu mandei para o Fernando esse jornal, sabe? Não é o meu exemplar que eu tenho aqui, né? Fiz uma cópia e mandei para ele esses negócios. Humberto, eu tenho a felicidade, digo felicidade, de ter conhecido, convivido, feito diversas edições do meu projeto Sempre um Papo com seu pai. Algumas das mais divertidas foi que eu inventei um troço que chamava Sempre um Papo nos Bairros. Era uma loucura. Eu pegava o convidado todos os dias, de segunda a sexta, na casa, e levava para os bairros de periferia fazer um evento de 7 às 8 horas. Quer dizer, eu já estava com o Dr. Hugo, segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira eu estava querendo morrer. Eu estava querendo morrer. Ele, eu lembro direitinho, eu estava num bairro de Belo Horizonte, lotado, os lugares que ele devia falar, era sempre lotado, sempre, e eu estava em pé. Deu 1 hora e meia de evento, já estava encostado assim, né, no lugar, todo desmontado. Ele virou para mim e falou assim: Afonso, por que você não senta? Vai demorar ainda. O papai era uma figura. O papai era um sujeito que ele foi um ambientalista no tempo que não se usava isso. Eu confesso que eu tinha um pouco de vergonha daquele pai que ficava escrevendo para os jornais e procurando as autoridades para falar que atrás da Serra do Curral estava havendo um desmatamento e que não sei o que ia prejudicar os mananciais. Eu achava aquilo meio, sabe, eu me sentia assim, achava ele meio Antônio Conselheiro, sabe? E na verdade eu custei a me entender com meu pai. Eu acho que eu acertei os ponteiros com ele sem perceber que estava fazendo isso no dia que eu escrevi a crônica que dá título a esse livro, que é O Espalhador de Passarinhos. Quando foi, Humberto? Isso foi, eu tinha 40 e bocado, 45 anos, e um ex-colega meu de Jornal do Brasil trabalhava no Globo Rural, na revista, né? E na Globo Rural, e me pediu: pô, você não quer fazer aqui a última página da revista esse mês? Eu falei: mas quem foi? Ricardo Rural? Quem foi? Não, foi um colega aqui, um paulista, né?
o Gabriel, e eu falei, poxa, mas eu sou um cara urbano, pô. Eu sou um cara, sabe? Você vai me pedir para escrever no Globo Rural? Não, porque você contou uma história do seu pai. Aí eu sentei e escrevi essa história. Não é? Lembrando do meu pai era um sujeito, era um passarinheiro. Ele pegava o passarinho, muitas vezes ele pegava passarinho num lugar onde havia uma fartura e atravessava de carro, às vezes distâncias enormes, e soltava esses passarinhos onde eles já estivessem extintos, ou estivessem em extinção. Ele fazia uma coisa muito quixotesca de repovoamento e era frequentemente, a partir de uma certa altura, quando se criou o IBAMA, os caras iam atrás dele como se ele fosse um mercador, para multá-lo. Você entende? Como se ele estivesse pegando passarinho para comerciar. Que era uma coisa que ele não fazia, de forma alguma. Né? Mais tarde veio a existir um prêmio Hugo Werneck, ou um projeto Hugo Werneck, não sei bem, exatamente para premiar os esforços de repovoamento de aves. Sabe, eu acho muito bacana. Acho que meu pai foi um cara que... Eu costumo dizer, meu pai é um homem que envelheceu para a esquerda. Aí eu não estou falando exatamente de política, não. Embora ele tenha saído de um conservadorismo político e caminhado para uma coisa muito mais arejada, sabe? Meu pai jamais votaria num sujeito como o Bolsonaro. Jamais. Nunca. Sabe? Eu digo a esquerda porque, à medida que as pessoas envelhecem, elas vão tendendo um pouco para a direita. Elas vão assim como elas se encurvam, a coluna joga a cabeça do cara para frente, os caras vão um pouco para a direita, ficam conservadores, não sei o quê. E o papai ficou um cara com uma cabeça muito mais aberta, sabe? Tocava um pouco de ouvido, mas ele tinha um senso muito... Muito bom, sabe? Muito amado, esse meu espalhador de passarinhos, sabe? E muito admirado. E que não cansou de dar lições. Eu me lembro nos últimos anos, morreu à beira dos 90 anos, né? Ele tinha 89, e falar, poxa, eu vou dar trabalho à morte, ela vai ter que ir atrás de mim. Sabe? Eu acho uma coisa muito legal. Hoje eu recebi uma mensagem do Irã Firmino, que é um jornalista ótimo, muito bacana. Que faz o prêmio Werneck, ué. Sim, ele criou um prêmio Werneck e ele faz uma revista ecológica e tal. E ele me lembrou, eu poderia acrescentar esse espalhador de passarinhos, o espalhador de borboletas. Papai, no final da vida, ele ganhou a vida e criou os filhos todos como dentista. Dentista. No consultório, não era do consultório. Onde era o consultório dele, Humberto? Nos últimos tempos era ali nos últimos muitos tempos era num prédio na esquina de Goitacazes com Bahia. Exatamente, eu lembro. Sabe? E perto do Cine Metrópole, para quem já que estamos nessa época. Eu me perdi um pouco. Falou das borboletas. Das borboletas. Sim. E chegou um momento que era até um motivo de preocupação para os filhos e para a mamãe, o fato de que ele estava, por decurso de tempo, ele estava se arriscando a cometer uma barbeiragem. Ele, que era um cirurgião dentista, como se dizia, né? Não tinha negócio de odontólogo na época, não. As pessoas eram dentistas. E ele podia cometer uma barbeiragem ali, pois bem nesse momento, um prefeito de Belo Horizonte, que foi o Patrus Ananias, o convidou para ser diretor do zoológico. Fundação Zoobotânica. Fundação Zoobotânica. E aí foi meu pai para lá. E lá ele fez algumas coisas, isso é que o Irã Firmino me lembrou. Ele criou um borboletário. Não é? Eu me lembro assim, eu pensava, gente, esse homem, não é? Cuidando de borboleta, meu pai cuidando de borboleta, achava isso assim, o máximo, sabe? E, enfim, eu me emociono de lembrar, sabe?
E me emociono de lembrar também que foi escrevendo sobre ele que eu resolvi a minha relação com ele. Tá gozado? O escritor resolve uma coisa como? Escrevendo. Né? Eu não sabia que eu estava resolvendo. Sabe, vou sentar aqui, tarará, tarará. Qual foi a reação dele quando ele leu? Cara, ele recebeu a revista, eu mandei a revista para ele, e ele... minha mãe contava que ele falou assim, tem um artigo aqui do qualquer coisa que para ele era artigo, né? Não tinha negócio de crônica, nada disso. O artigo aqui do Humberto e tal, e de repente a minha mãe descreveu assim, é sobre mim, sabe? Ele ficou muito tocado com o fato enfim, dele ser personagem. Foi tudo, eu acho para mim uma história muito... Mas vamos a sempre um papo, Afonso. Eu acho que estou ficando aqui meio intimista demais. Humberto, eu queria te perguntar mesmo sobre o tempo, né? Grande parte das suas crônicas, Estado de São Paulo e da sua trajetória é associada à memória e ao tempo, né? Não. Como é que você lida com... Eu queria perguntar de Belo Horizonte. O que Belo Horizonte tem de tão diferente, Humberto? Vamos julgar aí para o país e para o mundo. Olha, eu não sei, eu não entendo de Belo Horizonte, porque a minha era uma coisa e a outra hoje. Eu, quando saí de Belo Horizonte, em maio de 70, eu saí batendo a porta, sabe? Porque eu achava que era uma cidade maltratada e era uma cidade que maltratava também alguns de seus habitantes, né? Era uma cidade moralmente muito abafada. Uma coisa de que eu me lembro em Belo Horizonte, né, até eu sair, uma vez mais vou dizer que Belo Horizonte melhorou muito depois que eu saí, mas, por exemplo, os botequins todos de Belo Horizonte eram, com exceção de 2 ou 3, eram fechados. Isso, para mim, isso significa alguma coisa. Aquele negócio que o iglú, aquela coisa fechada, você entende? Não tinha uma coisa assim, como você vê hoje. Então, a Belo Horizonte de hoje, ela não tem muito a ver com a minha, eu acho ela melhor que a minha, né? Eu lamento muito a degradação de uma série de coisas. Quando eu ando pelo centro de Belo Horizonte, eu fico arrasado de ver como é que aquilo está deteriorado, né? Como é que as coisas pioraram. É uma outra cidade, eu não sei, na minha época era... Alguém disse que o mineiro escrevia como uma forma, assim, uma forma de viver no papel, já que não dava para viver totalmente na vida, sabe? É engraçado, você está me lembrando o Klaus Viana. O Klaus me falou uma coisa parecida, viu? Tentando lembrar aqui. Enfim. Vamos às memórias, né? Pois é, o Klaus fez parte, Klaus Viana, de quem eu fui aluno, né? Por uns 2, 3 anos aqui em São Paulo. O Klaus Viana fazia parte de um grupo um pouco informal, mas muito rico, que era o grupo de que faziam parte, por exemplo, o Ivan Ângelo e o Silviano Santiago, em meados dos anos 50. O grupo Complemento. Esse grupo Complemento ele era muito interessante, primeiro, que ele incluía mulheres. Até então não usava isso, negócio de mulher. Sabe, em Luiz grupo Vilela de autores. Esse grupo, não? Luiz Vilela? Não. Luiz Vilela não. Luiz Vilela no tempo já do suplemento. Era Ezequiel Neves, por exemplo, que virou o Zeca Jagger, o cara que fez a cabeça do Cazuza, né? O Silviano, o Frederico Moraes, o João Machner, que era um cara importante no teatro. Tinha muita gente, você tinha muita gente que não era só literatura, era um grupo que tinha gente de cinema, havia movimentos
de cinema em Belo Horizonte importante é um pouco de cineastas passivos, né? Porque não se fazia muito filme, não havia nem meios para isso, mas tinha uma coisa de estudar cinema. Mas o que se estudava, hein? Nossa, a revista de cinema de Minas Gerais é histórica. O Centro de Estudos Cinematográficos, o SEC, era uma coisa importantíssima. Importantíssimo. Tinha um camarada chamado Jacques do Prado Brandão, que aliás um bom poeta da geração do Francisco Iglesias, do Outran Dourado, do Sábio Magaldi. Esse cara ele fez a cabeça cinematográfica de uma geração, ou mais de uma, né? Então era muito interessante esse grupo complemento. Você está de novo, já estamos caminhando para o final, você está de novo emborcado em uma biografia. A última levou 10 anos da sua trajetória. Não. 10 anos não. Você está falando do Jaime Vale, esse livro, O Santo Sujo? Não. Eu demorei 17 anos. 17 anos. 17 anos. Agora, como eu não tenho mais 17 anos pela frente... Eu ia fazer coisa parecida. Você sabe que eu estava lançando um livro do Fernando Moraes em Brasília, lá no século, aquele século que você conhece. Aí vem lá, auditório lotado, vem descendo um senhor, gordo, sem segurança, Antônio Carlos Magalhães. Ele sentou, esperou terminar o evento. Quando estava terminando, levantou a mão e perguntou: eu só vim aqui para perguntar se o senhor vai terminar a minha biografia depois que eu morrer. Então, quer dizer, você vai demorar mais de 17 anos, sim, Humberto? Acho que ninguém é obrigado a saber. Eu estou metido a convite da Companhia das Letras, né? Já tem um bocado de tempo que eu estou metido numa biografia de Drummond, né? Para isso a companhia me ajudou a obter uma bolsa a partir de março tem 5 anos isso. E me meti nessa empreitada de contar a vida desse poeta fundamental na minha vida e de tanta gente, né? E que é uma experiência diferente de você escrever sobre Jamil Vale. Aliás, eu diria até que é o contrário. Jamil Vale era um personagem extraordinário, teve uma vida extraordinária, nada era normal na vida dele. E ele foi um grande artista sem obra. Gozado, ele não tinha, gozado não, trágico, ele não tinha, por problemas de deficiência de formação, essa coisa toda, ele não tinha os meios para botar para fora a arte que ele tinha dentro dele. E essa arte vazava, né? E daí ele ter influenciado uma série de pessoas. Dante Milano, Manuel Bandeira escreveu sobre ele também. Fernando Sabino tem um personagem, como eu disse, lá no Encontro Marcado Velho Germano, que é Jaime Vale. Vinícius dizia que a figura mais impressionante, a figura mais fascinante que ele conheceu na vida foi Jaime Vale. Drummond é uma coisa diferente, né? Eu tenho repetido isso. O Drummond a vida dele não é uma vida interessante, assim, sabe? Assim, não tem grandes acontecimentos. É interessante a vida dele, sem dúvida, mas não é uma coisa sensacional, não é mesmo? E tanto que menos de um ano antes dele morrer, eu escrevi uma carta. Eu tinha feito uma entrevista com ele para Isto É, tinha entrevistado ele em outras ocasiões. E eu propus a ele a gente sentar e fazer uma série de entrevistas temáticas, e daí tirar um livro de entrevista. Eu estava muito baseado lá no livro do meu amigo Ricardo Sete, sobre um livro dele com o Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa, uma beleza de livro. O Vargas Llosa não era tão reacionário quanto é hoje, era um pouco menos, né? Enfim, e o Drummond me respondeu que tinha refletido, mentira, refletiu nem uma fração de segundo, né? E que a vida dele não era diferente do Vargas Llosa, tinha citado o Vargas Llosa, né? Que a vida dele tinha sido uma vida de funcionário público, e era verdade, um pouco isso. E isso dificulta o trabalho,
para o biógrafo, não é mesmo? Ao mesmo tempo em que reforça uma impressão que eu tenho de que o melhor do artista acaba na arte dele, naquilo que ele faz. Eu desconfio um pouco de artistas que são personagens fascinantes. Quando você... Não me peça para dar exemplos, não, viu, Afonso? Mas quando o sujeito tem uma vida fascinante, tirando Vinícius Moraes, que não entra nisso, você pode saber, a obra do cara é menor do que ele, sabe? E Drummond, a obra dele, ao mesmo tempo que é ele, é muito maior que ele. Não é? Então, isso dá um trabalho grande, porque a composição desse personagem e a reconstituição da trajetória desse personagem ao longo da sua vida é uma coisa que não é fácil, sabe? São pequenas coisinhas, para usar uma imagem que eu tenho usado ad nauseam, né? Não tem muitas pepitas de ouro, tem um ourinho em pó, um ouro de aluvião, aquela coisa toda, mas isso está indo, é um motivo de agonia para mim, eu acho que não só para mim, talvez também lá para a editora. Eu sinto que precisaria ir mais rápido, sabe? Diria que também as circunstâncias não ajudam muito, não. Essa pandemia, esse pandemônio aí do Bolsonaro, todas essas coisas, essas coisas não facilitam propriamente, ou pelo menos não facilitam sempre o trabalho de imersão. Tem muita pesquisa, tem um mundo. Eu fico arrepiado quando eu vejo o quanto eu pesquisei, sabe? O quanto eu li, o quanto eu anotei. Então, tá indo. Humberto. Para repetir de novo o que eu tenho dito, eu estou muito repetitivo. Quando me pergunto quando sai, espero que saia. Eu prometi que não ia fazer essa pergunta. Eu não vou fazer. Assim, não fui eu que fiz. Eu respondo sempre. Espero que saia antes de mim. Humberto, querido. Oi, na hora de acabar, não queria não, mas eu queria falar mais. Eu queria que você falasse um pouquinho para encerrar. Como é que você está vendo essa nossa pandemia, pandemônio, o que você quiser chamar, a partir desse lugar que você sempre esteve? Afinal de contas, vamos considerar, desde que eu te conheci ali no Jornal do Brasil, colecionando os endereços que chegavam com seu nome errado, não sei que cortava aquele pedacinho dos envelopes, não vou falar o nome do Humberto, o nome do Humberto é grande. E assim, sempre tinha nomes, palavras trocadas. Ele tinha uma gaveta cheia de destinatários de palavra trocada. Agora, perguntar por quê... Ô, Afonso, você sabe que tudo isso aí só me dá, assim, uma noção da minha insignificância. Eu te permito contar uma história que também não é recente, aliás, não tem nada novo aqui. Uma ocasião, você tinha me convidado para participar de um papo no Acre. Lembra disso? Lembro bem. Eu não sei se também... eu sei que eu passei por Manaus. E eu me lembro que aí me ligou um cara no hotel. Eu estava num hotel absolutamente inacreditavelmente bizarro, chamado Taj Mahal. Lá em Manaus eu estava no Taj Mahal, num quarto que não tinha um ângulo reto de parede, era tudo quina, era uma... inacreditável. Pois bem, estou lá, me liga um sujeito, fala, aqui eu sou fulano de tal, você não me conhece, mas eu sou dono aqui de uma livraria, e eu gostaria, senhor Werneck, que o senhor viesse nos visitar, porque nós o estimamos muito. Eu falei, tá, mas não, nós gostaríamos de ter sua presença aqui, frequentadores habituais que sempre falam no senhor. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou famoso em algum lugar, em Manaus, né? Aí, bom,
Peguei um táxi, marcamos, e o sujeito me recebeu, era um estabelecimento térreo, assim, um galpão, parecia uma Casas Marisas, sei lá o quê, um negócio com uma luz muito clara, sabe essa luz branca, assim, de... E o cara foi à porta e me recebeu, o senhor Werneck, por favor, venha e tal, e foi lá. Aí tinha um bando de senhores de paletó em Manaus, umas senhoras de bolsa, de pendurada, assim, e solenizados, né? Que umas 15 pessoas, no máximo. Falou assim, meus amigos, vocês sabem o prazer que é para mim ter entre nós o grande Nelson Werneck Sodré. Ah! Eu me senti uma fraude absoluta, você entende? Silêncio assim, não sei, bom. Olha, eu dei um esclarecimento, há um mal entendido aqui, eu não sou o Nelson Werneck Sodré. O cara ficou lívido, sabe? Aí o sujeito olhou para mim e falou assim, como? O senhor não é o Nelson Werneck Sodré? Eu falei, não sou o Nelson, que inclusive já faleceu. Tinha 9 anos que tinha morrido o Nelson Werneck Sodré. Parente meu remotíssimo, né? Aí eu falei, bom, mas eu sou também escritor, muito modesto. Como é que o senhor se chama? Fulano de tal. Quando eu falei fulano de tal, o sujeito voou no terminal, digitou Humberto Werneck e apareceram lá umas coisas, sabe? Por exemplo, aquela antologia Boa Companhia Crônicas, que eu fiz para a Companhia das Letras, que aliás é um baita sucesso. Boa Companhia. Boa Companhia Crônicas, chama-se. Que é uma coisa que vai de Zé de Alencar a Antônio Prata. Pois bem, aí o cara, ele tinha lá uma pilha, vamos dizer que ele tivesse 15 exemplares. Aí todo mundo comprou. Minto. Teve gente que comprou 2 exemplares, sabe? Eu esgotei em Manaus, cara. Vai para você ver como é que é o negócio, né? Muito bom. Olha, nesse Espalhador de Passarinhos tem uma crônica chamada O Céu Pode Esperar, e que é uma história assim de um xará meu, né? Em cujo túmulo eu estive. Mas isso aí ou já é conhecido ou eu não vou dar o spoiler. Não dá o spoiler. Bem, primeiro lugar, por último lugar, eu queria agradecer muito a Trícia da Silva Reis. Muito obrigado, Trícia, pelo seu tempo, pelo seu trabalho conosco. E como eu sempre faço, Trícia, queria pedir que você falasse o nome do Humberto Werneck para mim em Libras. Vamos lá. Como é que é W mesmo? Olha, eu fiquei muito assustado quando ela fez assim, sabe? É muito comum. Ultimamente é muito comum. Como é que é W, Trícia? Olha, meu Deus do céu. Ah, sim. Agora, eu quero homenageá-la também, porque eu acho que poucas vezes na vida ela teve tanto trabalho com as mãos do que pegar essa minha fala e traduzir para uma outra coisa. Muito obrigado, Trícia. Humberto, meu querido, muito obrigado. Eu espero que... você, olha, eu espero que não tenha sido por demais chato, né? Enfim, Afonso, muitíssimo obrigado por essa oportunidade e sei lá, eu convido vocês a ler esse meu livrinho, até porque vocês, ao contrário do autor, vocês podem fechá-lo, não é? Vocês podem virar a página, vocês podem, enfim. Eu costumo acho que dizer tem umas historinhas ali. Quem lê o livro inteiro
João Humberto, nunca mais vai ter a mesma opinião sobre o copo de requeijão. O copo de requeijão. E aí, então, volto a dizer, estamos aqui reunidos. Não vou falar mais nada, mas eu nunca mais tratei o copo de requeijão do mesmo jeito depois de ler o livro. Tá certo. Tá aqui o espalhador. Olha, Afonso, eu queria te fazer um pedido. Você me convide outra vez, aí com o repertório renovado, com o Drummond pronto, tá? Espero não tardar muito, e muito mais, né, do que já estou tardando, e que aí eu acho que sim, terei muitas coisas para dizer. Foi maravilhoso, Humberto. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você, querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.